Olá, meus amigos, muito boa noite. Mais um vídeo aqui sobre como estão os estúdios. Hoje eu vou falar mais sobre HMP e HIS2, como que está em 2026. Então, colocando aqui alguns pontos. A locação convencional, mínimo de 12 meses. A revenda é permitida dentro do teto, o que seria? Então, dentro da revisão que fizeram, colocar um teto que vai mudando esse teto conforme vai aumentando o salário mínimo. O salário mínimo anualmente tem aumentado, numa média de 6, 7% no ano. Então, esse teto vai aumentando conforme vai aumentando o salário mínimo. Hoje, o teto para uma revenda de um HIS2, 383 mil, e do HMP, 538 mil. Depois, no exemplo prático, eu vou te falar mais detalhadamente o que seria isso. O Airbnb, alocação temporária, não é permitido. E isso já era algo que eu falava lá atrás, né? Então vamos lá, por exemplo, prático. Então eu tenho aqui um exemplo de um HS2 que está lançando nessa semana da construtora Living. Então, eu peguei aqui uma base de um apartamento de um dormitório desse produto. Ele fica entre o metrô Faria Lima e o Shopping Eldorado. Uma localização excepcional, tá? 5 minutos do metrô Faria Lima e 5 minutos do Shopping Eldorado. Também está muito próximo da estação Pinheiros do metrô e também da CPTM, que é aquele trem que vai direto pela Avenida Nações Unidas, na Marginal Pinheiros. Então, um exemplo prático, essa é a tabela de lançamento do produto. Ele vai falar uma entrada de 22 mil, só falando aqui valores redondos para ser mais rápido. Aí 60 e 90 dias, 11 mil, 32 mensais de 1.800, duas anuais, uma por ano de 14 mil, e na entrega, 14, mais 14 mil. E aí fica um saldo de financiamento de 150 mil e o valor dessa unidade de 300 mil, referência de abril de 2026. Então, vai sobrar um financiamento de 150 mil. Aí vai um pouquinho também, já entrando no detalhe para investimento. É como se você pagasse esse percentual, cerca de 50% nessa tabela. Dá para ser menos, tá? Mas vamos comentar do que está aqui. 50% durante a obra, fica o saldo de 50%, nesse caso 150 mil. Vai ter correção de NCC, mas essa correção também vai aumentando conforme, é praticamente igual o salário mínimo. Mais exemplo, para ficar bem claro no exemplo, fica mais fácil a gente colocar o financiamento hoje de 150 mil, daria uma parcela de 1.660, mais ou menos hoje nas taxas que nós temos conseguido aprovações dentro da plataforma do HIS. E a última parcela, que é aquela que vai caindo, né? R$ 360. O teto da alocação para HIS2, lembrando, 2.917. É como se você, dentro dessa alocação, pagasse o financiamento e essa sobra, durante um período, pagasse o que você investiu durante a planta. Então, e aí depois você vai rentabilizando e tendo o patrimônio em si. Teto da revenda. O preço da unidade é R$ 299.790 nessa tabela, conforme eu passei. Se tiver, de repente, alguma diferença, sim, há possibilidade de desconto se o aporte dentro dessa tabela for maior. Mas vamos colocar como preço de 300 mil arredondando. O teto de revenda é 383. Isso quer dizer o quê? Na época da entrega, em 2029, por exemplo, esse teto ele vai aumentando também. Ele vai aumentando aí conforme o salário mínimo, como eu disse. Mas imaginando que esse teto fosse hoje, no dia de hoje, você comprou por 300, você pode revender por 383. Então, existe sim uma possibilidade de ganho conforme o HS2 também. Uma forma de você fazer uma poupança forçada e depois, de repente, você pode revender, porque é um ticket relativamente baixo, né? E tem muita liquidez, então você pode fazer uma revenda e ter uma margem de ganho sobre isso. O HMP é a mesma coisa. Então, trazendo aqui um exemplo no Brooklyn, na Rua Michigan, pertinho do metrô Campo Belo e do monotrilho Campo Belo, aquele novo que vai para o aeroporto de Congonhas ou desce lá para Nações Unidas. Então, uma localização fantástica. O Brooklyn é uma extensão da Vila Olímpia, então é um bairro que tem muita liquidez. Então, só para falar, segue uma tabela muito parecida, de 50% durante a obra e o saldo de financiamento. Esse é um HMP, o valor final 482 seguindo essa tabela. Aí fica um saldo de financiamento de 2.800 e o 280 mil, desculpa, e o raciocínio é equivalente ao anterior. A primeira parcela 3.010 mais ou menos, e a última parcela na casa de 680 mil. O teto da locação 4.800. Então é o mesmo raciocínio,
você vai, a alocação vai pagando e vai te devolvendo e depois vai rentabilizando. É uma forma como investimento, de você fazer uma poupança forçada e ter o patrimônio. Como moradia, excepcional. Você vai estar morando no miolo do Brooklyn, muito perto de Moema, da Vila Olímpia, das principais empresas da região, pertinho do metrô, como eu disse também. Então, uma infraestrutura gigante ali na região, muito bar, café, restaurante enfim, uma qualidade excepcional. A revenda no HMP, teto hoje 538 e o preço dessa unidade 482. Vai subindo, conforme eu disse, conforme vai reajustando o salário mínimo, esse teto vai subindo e, consequentemente, aumenta também o seu teto de ganho numa futura revenda. Isso na questão do investimento. Caso você tenha interesse, de repente pintou alguma dúvida, queira mais informações, vou deixar aqui um link, um site e também meus contatos diretos para você falar comigo e, de repente, eu tento esclarecer melhor essas dúvidas que você venha a ter. Por enquanto é isso, um forte abraço e até o próximo.